Depressão. A depressão, ela é espiritual, ela é mental, emocional, energética e física. Porque dentro de uma visão holística, o desequilíbrio de um desses níveis ressoa nos demais. Mas o principal é qual é a origem, qual é a raiz dessa depressão. Olá, Serenluz! Você está no canal Holoseres e hoje nós vamos falar sobre depressão. Primeiramente, para você que não me conhece, eu sou Patrícia, sou terapeuta holística espiritualista evolucionária e também terapeuta dos karmas e trabalho com o tarô. Sou terapeuta espiritualista evolucionária porque eu auxilio pessoas, ajudo pessoas a reequilibrarem seus conflitos internos, seus desequilíbrios internos e também no externo, seja em alguma área da vida ou nos relacionamentos. Ou seja, eu trabalho impulsionando a evolução das pessoas. No começo do vídeo, eu falei que a depressão, ela é espiritual. Ela é de ordem também espiritual, seja propriamente da pessoa ou por influências também externas. Nós não somos o corpo físico, nós somos espíritos e estamos no corpo físico. Portanto, por isso que a depressão também é espiritual, porque acaba sendo uma doença do espírito que ressoa no corpo físico. Diferente de como está ao meu redor hoje aqui, barulho, a depressão, ela é silenciosa. A depressão, assim como todo adoecimento no corpo físico, tem uma história por trás. E é esta história que um terapeuta holístico vai buscar, que ali vai encontrar onde está a raiz, vai conectando as informações que a pessoa vai trazendo para identificar onde começou, em quais pontos esta depressão foi se potencializando, foi crescendo até chegar neste diagnóstico. Eu fiz até algumas anotações. Nossa, pelo amor de Deus. A medicina convencional, a psicologia, a psiquiatria e a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, considera depressão como um transtorno mental. Transtorno é algo que vai desencadear um impacto, uma perturbação na sua mente por meio de pensamentos negativos. Só que tudo vai começar no ato de pensar. Vai pensar, o cérebro físico vai desencadear impulsos elétricos, vai ressoando pelo seu sistema nervoso, vai impactando toda a sua estrutura celular. É onde começa também os desequilíbrios químicos, dos nossos hormônios. Por isso que na depressão sempre tem um desnivelamento de alguns hormônios. O corpo físico, ele é apenas um corpo de impacto para as nossas outras partes que são invisíveis, metafísicas ou até mesmo podemos chamar do nosso conjunto inconsciente, que são os outros corpos mais sutis que o corpo físico, porque, como eu disse, o corpo físico é um corpo de impacto, de expurgo, de limpeza.
Energia é força e movimento. São os átomos em ação. O nosso corpo físico, ele é constituído por partículas que são os átomos. E átomos, eles são geradores de energia. Os átomos são os gases e minerais que compõem este corpinho aqui que tocamos, que vemos. Sensações, pensamentos, sentimentos não vemos e não tocamos, assim como o ar que respiramos, não vemos e não tocamos. E tudo isso só é possível devido à nossa capacidade de sentir. Pensar e sentir é ação, é movimento. E todo este movimento gerado a partir de nós é energia. O corpo físico é um corpo de energia justamente porque é formado por átomos que são puramente energia. A nossa capacidade de pensar e sentir não tem origem no corpo físico. Como eu disse, o corpo físico, ele apenas vai sofrer o impacto. Então, todos os pensamentos que temos começam numa parte de nós que é metafísica, que é invisível aos nossos olhos, que é o corpo mental. E a nossa capacidade de sentir advém do nosso corpo astral ou emocional. Então, pensar e sentir vai gerar uma emoção e toda essa carga de vibração, de energia, vai se espalhar por todo o seu sistema celular, alterando as informações das células, porque as células são estruturadas por estruturas menores que são organelas e também as moléculas e o átomo. E átomo é energia. E agora reflita comigo. Imagine cada pensamento, cada emoção negativa que nós geramos a partir de nós para as nossas células. Tudo isso vai começar um grande desequilíbrio, desalinho, disfuncionalidade na parte hormonal, porque vai ter toda aquela reação química dos átomos e é exatamente isso que vai começar a alterar as informações de uma célula, vai adoecendo pouco a pouco toda a nossa estrutura fisiológica. E agora, numa visão mais ampliada, numa perspectiva mais ampla, saindo de uma visão cartesiana, indo para uma visão holística, vamos aos tipos de depressão. Vem comigo! Os principais sintomas da depressão são sentimento de tristeza profunda, falta de apetite, desânimo, pessimismo, baixa autoestima, insônia, falta de energia, angústia e sensação de total desconexão consigo. A depressão e diversos adoecimentos do corpo físico partem de vários pensamentos, sentimentos e emoções negativadas de baixa vibração, que vão repercutir por todo o organismo, afetando e desestruturando todo o sistema hormonal e processos químicos. Todavia, a depressão não tem a raiz no corpo físico. Depressão é apenas o sintoma superficial no corpo físico e a raiz de toda essa condição, como já foi dito, está na nossa parte metafísica. Medicação vai tratar os sintomas, não vai tratar as causas. Então vai acabar sendo um paliativo. O ideal é tomar a medicação para alinhar as funções bioquímicas e fisiológicas
e acrescentar um tratamento que seja metafísico, energético, vibracional, holístico, apométrico ou espiritual. Veja bem, a depressão, numa visão holística, não é uma doença. Enxergamos dentro da terapia holística que a depressão, como um sintoma, é resultante do comportamento, de emoções, de tudo que carregamos no íntimo e até mesmo de coisas que estão no nosso oculto, no subconsciente, que por vezes nem sabemos, mas que estão a vibrar, permeando com várias sensações, pensamentos e sentimentos no nosso corpo físico. Para quem não sabe, eu como terapeuta holística e espiritualista evolucionária, eu realizo uma abordagem olhando a pessoa no seu todo, mental, emocional, energético, que é a parte vital, espiritual e física. Eu vou para o lado espiritualista porque eu trabalho dentro do que é necessário evoluir e alterar na forma de pensar, sentir, se comportar e agir. Senão, não tem a autocura, não tem a transformação da condição. Curar é erradicar para transformar algo. Para isso é preciso sair do superficial, que está consciente, e navegar no que está no oceano do inconsciente, no invisível, ou que passa despercebido. Porque todo adoecimento no corpo físico tem uma história por trás. Causa número 1. Acúmulo de emoções reprimidas e mal resolvidas, não digeridas, não vividas, não extravasadas, não expressadas. A depressão é o excesso de pressão emocional. E esta pressão emocional tem origem na maneira como você lida com cada situação na sua vida, com as pessoas ao seu redor que chegam e lhe causam desconforto. Pessoas e situações desafiadoras que nos chegam são indícios de que algo precisa mudar, corrigir e alterar. Porém, o principal é o que precisa aprender. Enquanto não sabe o que mudar, toda esta energia de pressão emocional, esta carga de emoção negativa, vai ficar presa, ruminando num padrão psíquico negativo e pernicioso que vai começar a drenar a sua energia e vitalidade de viver. Na depressão, é primordial realizar uma faxina interna. A depressão, ela é um sinalizador de que você não está realizando o que veio fazer. Por isso que a vida começa a ficar sem sentido. Começa a falta de caminho, não consegue saber a direção que tomar. Tem a falta de propósito. Você não vai enxergar o próximo passo. Cai numa rotina que começa a te sugar e não há nada que recarregue o seu espírito. O desânimo vai ser constante. Não tem nada que vai fazer a sua alma cantar. Causa 2. Depressão por influências de espíritos. Espíritos negativados das trevas, não luz ou sombras, não vai plantar a depressão em você, mas eles vão manipular a sua mente a partir dos pensamentos. Portanto, se você está na depressão influenciada por um espírito obsessor, é porque de alguma forma o atraiu, pela sua baixa vibração dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Tem espíritos obsessores que intentam prejudicar
a pessoa, podendo ser até inimigos de outras vivências aqui na Terra, ou de algo que ficou mal resolvido. Baixou a vibração e permaneceu, é encontrado. O espírito obsessor irá potencializar este processo e muitas vezes pode ser um espírito que também já passou pela depressão e desencarnou. Neste caso, não tem a intenção de prejudicar, mas se afinizou contigo. Ou seja, semelhante atrai semelhante. O obsessor vingador vai fazer de tudo para que você permaneça no baixo astral total e até mesmo vale influenciar pessoas ao seu redor para fazer o serviço, deixar você cada vez mais triste e infeliz. Mas só permanecerá no seu campo de energia vibracional se você permitir e se entregar totalmente. Esta é uma causa exógena, externa, que vai abalar o interno, para que você permaneça na baixa frequência, na baixa vibração e continua sendo influenciado pelos espíritos negativos. Causa número 3: depressão hereditária. Depressão pode ser também de herança ancestral, geracional, transferida pela genética no ato da concepção, já que nós recebemos metade do DNA da mãe e do pai. A informação depressão, que se repetiu na sua ancestralidade, vai ficar gravadinha no sistema celular. Porém, é uma informação que está adormecida. E o desperte dessa vai depender de como vai lidar com os eventos da vida. Caso você não pratica o conhecimento de si, o autoconhecimento, poderá repetir padrões que nem são seus, mas são coisas hereditárias que precisam ser alteradas, corrigidas, e a depressão pode ser uma delas. Verifique na sua árvore genealógica com seus pais, avós, se houve casos depressivos. Assim você poderá identificar a origem hereditária. Causa número 4: depressão por ajustes kármicos ou lições existenciais. A depressão aqui trata-se de coisas que você não solucionou noutras vivências terrenas ou vidas passadas e trouxe nesta atual experiência para resolver. Depressão como ajuste karmático e processo evolucionário aponta para um padrão que você vem arrastando a cada reencarnação sem resolução e com complicações, ou seja, acumulou, o que pode indicar uma depressão crônica, podendo vir até mesmo desde a sua infância. E é por estas questões kármicas e lições existenciais que nós trazemos que eu sou terapeuta holística também, que trabalho como terapeuta sistêmica dos karmas. Então, eu auxilio pessoas nessa parte evolutiva também dos karmas, que são nada mais, nada menos que todos os desequilíbrios que nós trazemos para resolver nesta atual vivência. Causa número 5: depressão com origem na vida uterina. Durante a gestação, mãe e bebê estão hiperconectados, espiritualmente e fisicamente pelo cordão umbilical. Tudo que envolve pensamento, sentimento e emoção da mãezinha é transmitido para o bebê,
podendo impactar o ser que está se formando no útero. O bebê fica numa bolsa de água, água é um condutor natural, água é o elemento que corresponde às emoções humanas, água é o fluir dos sentimentos. Imagine a mãezinha passar por depressão durante a gestação, com toda certeza vai ressoar no bebê. Por exemplo, a criança poderá apresentar características de apatia crônica, mais entristecida, baixa autoestima, uma criança insegura, medrosa e muitas outras coisas, pois não há regras. Isso também pode se apresentar na vida adulta, como um sentimento profundo de vazio, tristeza e até mesmo os mesmos sentimentos que a mãe passou na gestação devido à depressão. Essa condição uterina vale para muitas outras condições de adoecimento. Se o pai ou a mãe rejeita, tem intenção de abortar, tem sentimentos contrários ao amor com o bebê ou se xinga um ser que ainda nem nasceu, tenha absoluta certeza, isso vai ficar registrado no ser em formação e vai se manifestar durante a vida. Tem situações que um filho ou filha pode até odiar, ter raiva ou rejeição pelos pais e mãe por causa dessas atitudes durante a gestação. Vale lembrar que toda ação contrária ao amor e ao bem está sintonizada com o negativo, que não é energia fluente, é desajustada e gera karmas, ou seja, débitos que precisarão ser ajustados, harmonizados e equilibrados. Gente, eu falo dos karmas porque é o que nós vivemos aqui na Terra. É a realidade da vida humana. São todos estes desequilíbrios, conflitos e desarmonias que vivemos advindos de eventos ou relacionamentos. E todos nós temos. Eu vivi os meus karmas mais consciente nesta encarnação, a ponto de saber exatamente o que eu precisava alterar e o porquê desse karma que eu adquiri. Identifiquei e alterei o que estava por trás dos meus karmas, isso inclui as crenças limitantes que me prendiam a eles, acessei a condição raiz noutras vivências aqui na Terra por meio do meu inconsciente, tomando conhecimento até mesmo de pessoas envolvidas nessas situações mal resolvidas nesta atual jornada. Diante de todo este meu processo, agregado aos meus conhecimentos, outras experiências e sabedoria inerente, hoje eu atuo também orientando e direcionando pessoas para alterar os seus karmas e começarem a se curarem e evoluir, porque nós estamos na transição planetária, é tempo de verdades e revelação, é o processo de cura da humanidade, é o despertar do espírito, e isso inclui a libertação e liberação dos karmas. E em falar em karmas, precisamos de mudança vibracional, que tem a ver com a nossa forma de pensar, sentir e agir diante da vida. E para quem quiser trabalhar os seus conflitos, desequilíbrios, desarmonias, relacionamentos, questões espirituais, se precisa de uma direção, orientação, mentoria, aconselhamento e até mesmo para o seu autoconhecimento, eu vou deixar o link de contatos, serviços e produtos na descrição deste vídeo. Eu vou fazer um relato, tá?
Hoje eu comecei a gravar o vídeo por imagem, né? Eu ia continuar gravando por imagem, mas começou a acontecer muitos eventos ao meu redor, muito barulho que estava impedindo esta gravação, tá? Porque toda a humanidade é influenciada, sim, pelo mundo espiritual e há muitos espíritos não luz que desejam que as pessoas fiquem na falta de conhecimento, na ignorância. E quando um trabalhador de luz resolve gravar vídeos informativos dessa maneira que vai mudar a vibração, o olhar, a perspectiva da pessoa olhar a vida, então todas essas influências, né, começam a acontecer para impedir que seja passado este tipo de informação. Mas eu dei um jeito e continuei a gravar a informação. O conhecimento foi passado. Eu compartilhei aqui neste vídeo toda a minha visão sobre a depressão. Eu desejo que esse seja um fruto de transformação para você que está assistindo este vídeo e que esteja passando pela depressão. Por isso, agora eu te peço, valorize este trabalho, se inscreva, deixe o seu comentário, deixe um emoji, compartilhe esta informação para que este canal comece a se expandir e este conhecimento chegar a mais pessoas. Paz e luz, se comprometa com você e com a sua evolução. Ninguém está na Terra a passeio. Temos um propósito e missão. Temos talentos, temos muitas questões para evoluir. O Criador acredita em cada um de nós, então acredite em você. Autoconhecimento e reforma íntima é a cura desta humanidade. São as chaves para a cura de todo mal e desequilíbrio humano. O seu externo é o reflexo do que está dentro. Busque por coisas que elevem. Dê oração, a música, tudo ajuda. Fique com Deus, que a fonte da vida lhe abençoe. Gratiluz.